Eu queria gravar um vídeo para compartilhar uma palavra. Todo mundo sabe que a revelação da palavra ela é progressiva. À medida que a gente vai tendo experiência com a palavra, a gente vai se aprofundando no conhecimento de Deus, no relacionamento com Deus, o nosso entendimento de alguns textos ele vai se aprofundando, né? Por isso que a palavra é viva e toda vez que a gente relê a Bíblia, a gente aprende coisas novas. Então, sobre esse texto que eu quero compartilhar com vocês hoje, aconteceu isso. Quando eu aprendi ele, já ouvi algumas pregações, eu tive um entendimento. E à medida que eu fui me relacionando com o Senhor, eu fui enxergando esse texto com uma profundidade um pouco maior. E eu queria compartilhar com os irmãos porque eu creio que isso possa fazer diferença na sua caminhada, assim como está fazendo na minha. Às vezes tem detalhes da palavra que a gente pensa não ter importância, mas por ela não estar esmiuçada, muitas vezes tem dificuldade de caminhar. A palavra que eu quero compartilhar é a parábola do semeador, que está lá em Mateus capítulo 13, já no começo, né, no verso 1, vai até verso 30 e alguma coisa. E eu quero ler a parábola. Nós vamos ler também o porquê que Jesus falava em parábolas, que tem aí um significado. Eu quero apontar algumas palavras importantes para o entendimento dessa parábola. E aí nós vamos ler a explicação de Jesus e eu vou comentar um pouco sobre a profundidade disso, né? Que eu tenho percebido que o entendimento está pela metade, né? E isso acaba muitas vezes excluindo algumas pessoas. Eu já me senti excluído lendo esse texto. Então vamos lá. Primeiro eu queria orar, né, para que o Senhor pudesse me capacitar para trazer essa palavra, porque eu mesmo, de mim mesmo, não tenho nada a oferecer. Eu creio que tudo vem do Senhor, tudo é dele, para ele, e por ele são feitas todas as coisas, né? Então vamos orar, irmãos. Amado Deus, em nome de Jesus, eu quero me apresentar diante do Senhor como um instrumento nas tuas mãos. Sei que pela graça é o que o Senhor nos usa, porque se fosse por merecimento, isso nunca nos usaria. E com humildade eu chego diante do Senhor e peço que o Senhor me capacite, né, para estar expondo essa palavra, para estar compartilhando esse ensino, que eu sei que veio da parte do Senhor, para me dar um esclarecimento e para que no momento oportuno eu pudesse estar compartilhando com os irmãos. Que o Senhor me capacite com as palavras certas, com a sabedoria certa, para poder falar aquilo que é necessário e não aumentar nem diminuir nada daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Desde já eu peço que o Senhor faça separação entre luz e trevas na minha casa, que o Senhor proteja a minha esposa que está fora de casa, que está na casa da minha sogra, né? E que o Senhor me proteja. Coloque os seus anjos ao nosso redor, Senhor, nos livrando de toda interferência maligna, para que a gente possa ter liberdade para ser instrumento nas tuas mãos. Eu oro para que essa palavra possa ter um alcance, possa alcançar pessoas que precisam dela, Senhor. Mas eu entendo que, assim como eu, existem pessoas, né, sofrendo, querendo avançar e não conseguindo, muitas vezes enxergando coisas que outros não estão, e que essa palavra seja uma palavra rema para estar ajudando esses irmãos a avançar no reino. Eu te agradeço por essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Mateus 13, versículo 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar e grandes multidões se reuniam por perto dele. Ou seja, ele estava em casa, daí ele saiu, foi para a beira do mar, né? Vamos sumariar aqui para a gente ganhar tempo. E as multidões seguiram ele. E era tanta a multidão que ele resolveu subir num barco. E de dentro desse barco ele começou a ensinar algumas coisas, né? Então vamos pular lá pro versículo 3, né? Digamos assim. E muitas coisas lhe falou por meio de parábolas. Ele começou a ensinar por parábolas. E dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, parte caiu à beira do caminho. E vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram.
e outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, então que ouça. Já nesse finalzinho aqui, ele dá uma dica, né? Que ter o ouvido não significa que você está ouvindo, ou seja, que você está entendendo, né? Ou seja, se você tem ouvido e tem a capacidade de ouvir, você tem que prestar atenção para entender, né? É um estado de espírito, né? Essa é a dica, mais para frente vocês vão entender. Entender é um estado de espírito que você tem que estar, é uma predisposição que você tem que estar para poder ouvir e entender. Se você não tiver isso, você vai ver o que vai acontecer, né? Você não vai entender nada e o diabo vai arrebatar a semente do seu coração. Então, quando ele contou essa história, os discípulos começaram a questionar ele por que ele falava em parábolas, né? Vamos ler o texto aqui para vocês verem. Então se aproximaram os discípulos e perguntaram: por que lhes falas por parábolas? E ao que respondeu: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino, mas àqueles não lhe é isso concedido. Ou seja, aos judeus da época não era concedido. Eles não tinham essa revelação, né? E a igreja gentílica, que somos nós, já estava sendo concedido o entendimento. Ou seja, era uma forma de Jesus transmitir o conhecimento para a gente, né? E plantar no coração dele que talvez no futuro, mais para frente, quando Deus permitisse a revelação, eles iam entender também. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância. Ou seja, quanto mais da revelação eu vou tendo do Senhor, mais o Senhor vai nos dando, né? É uma revelação que eu tenho hoje, é uma chave que vai abrir um texto que eu vou ler amanhã, né? E o texto que eu tenho, revelação de amanhã, vai me abrir outro. Então assim, quanto mais eu tenho, mais eu vou ganhando da parte do Senhor o entendimento. Se eu paro de buscar do Senhor, até aquilo que eu tenho eu vou perdendo, eu vou esquecendo, as coisas vão, né? As coisas desse mundo, tá? A preocupação, a semente vai sumindo e torna infrutífera, né? Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por meio de parábola, porque vendo não veem eles, né? E ouvindo não ouvem e nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouve com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Olha a chave, o versículo chave, que é o versículo 15, Mateus 13, 15. Isso aqui eu quero que vocês grifem, se vocês puderem grifar na tua Bíblia. Essa é a chave para o entendimento da parábola que nós lemos. Porque o coração deste povo está endurecido. Está falando dos judeus, tá? De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam com os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Quer dizer, ele está falando dos judeus, mas está falando de uma série de pessoas que vão estar nessa condição, com o coração endurecido. Ou seja, todas aquelas pessoas que Satanás conseguir endurecer o coração, ou seja, conseguir dessensibilizar o coração, ele vai cair nesse texto aqui. Ou seja, não vai compreender a palavra, né? Logo não se arrepende e logo não é curado. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejarão ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram, né? Então felizes somos nós, porque temos essa revelação, né? E ela é progressiva, mas está aí à disposição. Tem um texto que diz que se nós batermos, a porta abre. Se nós buscarmos, nós alcançaremos. Ou seja, dá a ideia de que a revelação ela vem à medida que eu busco. Se eu me contentar com uma exposição, uma pregação de uma palavra e não me aprofundar, meu entendimento vai ser raso. Vai ser naquele nível. Eu preciso começar a buscar, a procurar, sabe? Que nem um garimpeiro está procurando, sabe? E nesse processo Deus vai nos dando mais, né? Então eu creio que uma da disposição é sempre querer mais. A palavra ela é infinita, o conhecimento que está ali nas entrelinhas, que está escondida nas entrelinhas, sabe? Ela é infinita, entendeu? É aquela visão do rio, sabe? Eu não me lembro onde está essa passagem agora, mas
Eu entro no rio pelos tornozelos ou pelos joelhos ou até me cobrir, né? Esse rio significa a profundidade que eu vou no Senhor, que depende de mim. Eu entro no rio o tanto que eu quero, né? Então eu quero incentivar vocês a mergulhar no Senhor, que tem conhecimento, para a vida inteira nossa descobrir. Ou seja, esse sentimento de descobrimento, ele tem que ser um estilo de vida na nossa vida, porque nunca vai esgotar tudo que tem lá. Vamos continuar aqui então. Então o segredo aqui, ó, o povo que estava com o coração endurecido, ou seja, a parábola vem falando de situações onde a palavra não conseguiu frutificar, certo? À beira do abismo, as pedras, o terreno pedregoso, os espinhos e tal. Só frutificou quando caiu em terra boa. Deixa eu ler a explicação que Jesus deu. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, veja, mais uma palavra-chave, compreender, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Ou seja, a compreensão acontece no coração, entendeu? E a palavra semeada é semeada no coração. Ou seja, a terra que é citada na parábola acima é o coração, entendeu? Ele cita vários tipos de terreno, entendeu? Ele só frutifica no terreno bom, ou seja, num coração bom. Significa que eu tenho vários corações? Não, eu não tenho vários corações, mas o meu coração pode estar de várias formas. Você pode pegar um terreno rochoso e tirar as rochas, né? Preparar a terra e plantar. Você pode pegar um terreno espinhoso, tirar os espinhos, entendeu? Preparar a terra e plantar, né? Então fica aí a dica, a gente já vai avançar, né? Então a palavra compreender e a palavra semeando no coração é outra chave. Se puder grifar aí, está lá no versículo 18, né? Também é uma chave para entender a parábola. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Ou seja, o segundo terreno, o primeiro terreno então não compreende, deu direito, né? O cão já tira, já arrebata aquilo que foi semeado no coração. O outro ele recebe, se empolga, mas não se aprofunda, tá? Aí talvez eu acho que a utilidade desse estudo que nós vamos fazer é se aprofundar. Ou seja, eu vejo muito ensino que é recebido raso e as pessoas não se aprofundam, e vai acontecer o que o Senhor Jesus explica, né? As raízes não são profundas, as preocupações começam a vir, né? E elas não são suficientemente enraizadas na gente para nos manter firmes, né? E a gente acaba se desviando e perdendo aquilo que foi aprendido. O que foi semeado entre os espinhos, né? Eu também falando da terceira terra, é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ele recebe a palavra é plantada, a palavra gera uma árvore, mas ela não gera frutos, né? Porque o cara acaba se empolgando com o mundo, né? Aqui prova que não tem como você ser amigo de Deus e do mundo ao mesmo tempo. Não que você não possa de vez em quando se divertir, mas não ser parte do mundo. É estar no mundo sem ser parte dele, sabe? Porque senão a sua palavra vai ser infrutífera. Um exemplo disso você entende a palavra, você compreende, mas nas suas atitudes você transmite outra coisa. Sabe por quê? Porque você está com amizade com o mundo, né? E você fala igual ao mundo, e você age igual ao mundo, ou seja, aquilo não vai frutificar em lugar nenhum, porque as pessoas vão ver uma incoerência na sua vida e ela não vai avançar, tá? E o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, e este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então, terra boa é aquele que consegue compreender, né, aceitar, né, e viver, né, simbolizado pelo frutificar, né, o que foi aprendido. Quando eu aprendi esse texto, me veio algumas perguntas. Existe como uma pessoa... A pregação que eu ouço,
por aí que eu aprendi é que cada terreno desse é um tipo de pessoa, né? Então eu tenho um tipo de pessoa que é aquele que fica pelo beiro do caminho, eu tenho um tipo de pessoa que é um solo pedregoso, eu tenho um tipo de pessoa que que foi semeado entre os espinhos, ou seja, que cada terra daquele é um tipo de pessoa. Mas se você parar para pensar, não existe uma pessoa que é 100% um solo rochoso, sempre. Não existe uma pessoa que é 100% espinhoso, né? Sempre. Não existe uma pessoa que é 100% à beira do caminho, e nem muito menos uma pessoa que é 100% uma terra boa. Não tem como uma pessoa ser um desses solos somente. Ou mesmo que eu fale assim, pegarem aí os apóstolos, né, os grandes heróis da palavra, exceto Jesus. Jesus talvez seja a única terra 100% boa. Talvez não, com certeza a terra boa que existiu. Mas fora dele, nenhum de nós é terra boa 100%. Então eu comecei a orar e o Senhor foi me dando o entendimento de que isso é um estado de espírito, na verdade, né? E esse é o aprofundamento, entendeu? Uma pessoa pode ter um estado de espírito mais dominante, ou seja, uma pessoa pode mais vezes ser uma terra boa do que ser um solo rochoso, entendeu? Né? E talvez é aí que dê esse entendimento de que cada solo é uma pessoa, sabe? Mas na verdade está falando de estado de espírito, sabe? É um estado que você está no momento em que o semeador está semeando, né? Muitas vezes você está na igreja, né, e está tendo aquela palavra abençoada, aquele ensino tremendo, e você está no celular, né? Naquele momento você é um solo espinhoso. As preocupações do mundo estão te roubando ou te sufocando aquilo que talvez você até esteja ouvindo, mas você não consegue criar raiz, entendeu? Ou seja, o estado como você está na palavra. E aí por isso que aqueles textos que eu pedi para vocês grifarem é a chave, entendeu? O coração endurecido, sabe? Compreensão, né? Você está ligado naquilo, você está preparado para aquilo, você está com o seu espírito voltado para entender o que está sendo ensinado. Então é isso que eu queria compartilhar, que esse texto, na verdade, ele não fala de várias pessoas, ele fala dos estados que uma única pessoa pode estar, entendeu? Pelo menos esse é o entendimento que eu tive, é aí que faz mais sentido. Ou seja, toda vez que eu tiver com o meu coração num estado de uma terra boa, eu vou receber aquela palavra e ela vai frutificar. E estar numa condição de terra boa não significa algo bom, significa estar receptivo, tá? Mas se eu estou receptivo para receber uma semente ruim, ela também vai crescer e frutificar, tá? Isso vale para qualquer tipo de semente, né? Claro, isso não tá explícito no texto, mas dá para inferir você meditando um pouquinho. Se vale para sementes que vêm do reino, vale também para sementes que vêm do cão, né? Então, se para sementes do reino eu tenho que evitar que o meu coração fique daqueles outros estados, ou seja, pelo caminho pedregoso, espinhoso e etc., e eu tenho que preparar o meu coração para sempre ser uma terra boa, para receber a palavra do Senhor, para evitar a semente maligna, que ela também existe, eu tenho que fazer o contrário, entendeu? Então eu tenho que dar um jeito que a semente fique pelo caminho, que a semente não crie raiz, entendeu? Eu tenho que dar um jeito dela não chegar na terra boa, entendeu? Porque daí, se ela chegar na terra boa, ela vai frutificar, né? E o mundo facilita muito mais a gente receber uma palavra maligna na nossa terra boa do que uma palavra boa. Isso está nos filmes, nas séries, nas propagandas, nas novelas, está nos comportamentos, nas redes sociais, no WhatsApp, em todo lugar existe uma semente do reino maligno sendo plantada. E muitas vezes a gente está com um coração bom, receptivo a tudo isso. É por isso que eu falo que até para assistir filme tem que cuidar. Às vezes a gente vai no cinema, né, e vai com aquele espírito de estar em entretenimento, mas você senta diante da tela e não presta atenção no que é comunicado, e aí você está com o coração tudo aberto para aquele filme, sabe? Você vai com o coração aberto para se divertir com aquilo.
ou seja, tua terra boa está escancarada para aquela semente maligna vir plantar. Por isso, vai assistir um filme, seja crítico, né? Preste atenção no que quer comunicar. Todo filme tem um propósito por trás. Todo filme. Os caras não investem milhões e milhões só para entreter você. Entendeu? Todos eles têm uma mensagem. Se você prestar atenção, você vai captar a mensagem. E essa mensagem, ela não pode cair na tua terra boa. Entendeu? Ela não pode. Entendeu? Agora, semente do Senhor, essa tem que cair. Porque se ela não cair, ela não gera fruto. Você pode se empolgar, ficar feliz, mas se o teu coração não estiver naquele momento aberto, receptivo, preparado, né, você não vai conseguir receber e reter aquela palavra para ela frutificar. De que modo que essa terra é preparada? Ou seja, que ela passa de um estado de endurecido para um coração receptivo. É a intimidade com o Senhor. É a permanência com Ele, é o contato com o Senhor, é o contato com o Espírito Santo. À medida que eu vou caminhando com o Senhor, à medida que eu vou me relacionando com o Espírito Santo, meu coração vai sendo moldado, meu coração vai sendo amolecido. Veja lá na briga de Moisés com o faraó, quem que endurecia o coração do faraó? Quem que tem o poder de endurecer e amolecer? Deus tem esse poder. Satanás também faz isso através de ferramentas, né, de coisas desse mundo. Ele acaba endurecendo o coração, mas amolecer o coração, só o Senhor tem esse poder. Então, essa dica que eu queria deixar vai aprender algo da palavra de Deus, se prepare, esteja com o coração aberto, sabe? Esteja sensível à voz do Espírito Santo, né, para que essa palavra ela caia numa terra boa. E cair numa terra boa, manter essa semente na terra boa, significa praticar. Jesus diz: aquele que me ama, ouve as minhas palavras e as pratica. Ou seja, se eu fizer só uma parte disso, eu nem amo o Senhor. Se eu só ouvir e me alegrar, eu nem amo o Senhor. Eu tenho que praticar. Significa que eu vou conseguir praticar 100% do que eu... Não. Mas você começa devagar, mas comece, sabe? Comece. Se o Senhor falar assim, aquilo que você não quer que faça para você, não faça para o teu próximo, vai fazendo. Às vezes você consegue evitar uma coisa, mas não consegue evitar 10 no dia, amanhã vai aumentando, sabe? É progressivo, mas tem que começar, sabe? É isso que eu queria deixar para os irmãos. Irmãos, sempre tem mais na palavra, sempre. E é da parte do Senhor. Eu fico feliz muitas vezes que eu olho um texto e eu consigo enxergar coisas que eu tenho certeza que é o Senhor que mostra. Entendeu? Porque um dia eu disse: Senhor, eu quero encontrar coisas na tua palavra que ninguém consegue enxergar, ou que poucas pessoas conseguem enxergar. Eu prefiro que poucas, porque quando eu ouço outras pessoas falando a mesma coisa, meu coração se alegra, porque eu tenho certeza que é o Senhor, não é um achismo meu e tal, né? Então, e tem sido uma bênção, porque eu tenho enxergado coisas preciosas, mas também tenho caído em alguns erros, sabe, irmãos? Disso que eu compartilhei com vocês, de muitas vezes entender e não praticar, e se focar, e muitas vezes esse ensino passa batido e acabei não conseguindo praticar, sabe? Então até nisso, né, eu compartilho com os irmãos que foi uma experiência de também não conseguir avançar por não estar praticando alguma coisa, tá? Esse vídeo que eu estou compartilhando é o meu começar a praticar, sabe? Porque quando o Senhor mesmo começou a me mostrar essas coisas, Ele quer que eu compartilhe. E eu, durante muitos anos, fiquei de mãos atadas, fiquei parado, não queria fazer nada, sempre achando que eu tinha que estar melhor, sabe, numa condição melhor, mais santo, para poder começar a fazer. E isso não estava chegando e minha situação estava piorando, sabe? Então, essa é uma tentativa de começar a fazer, né? E eu confesso que meu coração está muito alegre de estar compartilhando isso com vocês agora. Não sei se eu consegui atingir o objetivo, ainda estou aprendendo, né? Eu peço que você tenha paciência, mas se possível, medite, pense um pouquinho, se essa palavra falou com você, se ao você estudar e você conseguiu enxergar isso que eu estou compartilhando com você, deixe um comentário aqui embaixo, sabe? Não quero te convencer do contrário, se você tem um outro entendimento. O objetivo aqui é mostrar algo, né, e de repente despertar uma curiosidade. Agora, se você tem outro entendimento e se sentiu ofendido, ou sei lá, alguma coisa assim, por favor, não
né? Não brigue comigo e nem, né? Eu queria comentários aqui embaixo que fosse agregar, né? Não sou o dono da verdade, na verdade é uma experiência que eu estou compartilhando. Então, se você se identificou, conseguiu enxergar isso, né? Deixa aí sua experiência embaixo, dá um joinha, sabe, aí no vídeo para ajudar a gente, compartilha essa palavra com alguém, sabe? Assista com alguém, né? E vamos crescer junto, tá bom? Eu queria agradecer a oportunidade e que Deus te abençoe em nome de Jesus e até uma próxima oportunidade.